Hipnose e regressão. Constantemente as pessoas me perguntam se hipnose é a mesma coisa que regressão. Isso porque algumas pessoas associam a hipnose diretamente à regressão e pensam que a hipnoterapia, hipnose voltada para o contexto terapêutico, ou a hipnoanálise, que é a hipnose voltada para questões psicoemocionais e suas causas, fonte, a gênese, a origem dessas questões, estejam relacionadas diretamente à regressão. Bom, é importante a gente separar tudo isso e entender essas questões. E é isso que eu quero abordar com você agora. Veja bem, a hipnose é uma ferramenta que possui diversas técnicas para tratar das pessoas e atender as pessoas em suas necessidades, desejos, anseios, melhorando a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar. E enquanto técnica e ferramenta, ela possui outras técnicas que auxiliam ela no processo terapêutico, dentro do contexto da hipnoterapia, por exemplo. Quando se fala, por exemplo, de regressão, a regressão é uma técnica que é usada dentro da hipnoterapia e que possui, portanto, 3 tipos de regressão. Talvez isso você não sabia. Um tipo de regressão, por exemplo, é a regressão de memória. Durante um processo de hipnose, a pessoa pode desejar regressar à memória ou buscar dentro da memória, portanto, assim, fazendo uma regressão de memória para lembrar uma senha, lembrar aonde deixou a chave, lembrar, por exemplo, uma situação que aconteceu que ela não relembra mais, vencer e tratar problemas relacionados à amnésia, frutos de um trauma, frutos de um acidente, frutos de um contexto que aconteceu durante a vida ou que sobreveio a ela, os quais a hipnose, dentro do contexto da hipnoterapia, pode ser muito útil para, com a regressão de memória, fazer a pessoa aos poucos ir lembrando do processo de amnésia que ela viveu, do processo de amnésia que ela está acometida, os fatos da sua vida e juntando e concatenando esse quebra-cabeça da memória e trazendo de volta a pessoa a um estado em que ela possa recuperar-se da amnésia. Ela pode lembrar-se, por exemplo, onde deixou uma joia, lembrar-se a senha do celular para que ela abra, ou seja, tudo isso nós estamos falando de regressão de memória. Existe ainda dentro do contexto de regressão na hipnose a regressão de idade, onde a pessoa volta a idades menores da que ela possui e ela consegue voltar até a data em que ela estava no útero da mãe dela e assim poder se relembrar desde o dia em que ela estava na barriga da mãe até aqui a idade que possui, o que aconteceu na vida dela, que traumas viveu, que bloqueios enfrentou, que mensagens a mente dela recebeu, que crenças foram desenvolvidas, gerando nesse contexto questões e problemas psicoemocionais que estão gerando limitações, sofrimento, dor, às vezes causando depressão, ansiedade, pânico, fobia, medos, insônia, perturbações, disfunções sexuais e transtornos. Ela poderá, com a hipnose, entrando em transe e regressando de idade, voltar a qualquer momento da sua vida, desde a gravidez, desde quando ela estava na barriga da mãe até aqui. E poder tratar esses momentos dolorosos, esses momentos de sofrimento, de traumas e bloqueios, livrando-se, portanto, de problemas psicossomáticos, sensações de inquietude, mal-estar, agonia, falta de sono, desespero, e incluindo até depressões e ansiedades causadas por esses fatores psicoemocionais. Nesse contexto muito útil, a hipnoterapia, a hipnose. Existem pessoas que acreditam em regressão de vidas passadas. Esse é um tema muito polêmico, porque envolve crenças, envolve fé, religião e outros fatores. Me perguntam se existe vidas passadas, me perguntam o que existe após a morte. E eu sempre digo o seguinte, eu não sei, eu só sei de uma coisa, que após a morte uma coisa é certa, as contas virão para seus parentes, familiares e amigos, pessoas que estão envolvidas com você e que tenham responsabilidade sobre elas, pagar. As contas certamente virão para os que estão aqui. E para o que morreu, não sei. Não sei o que há. Eu não sei como é a vida após a morte, porque eu estou aqui falando com você nesse vídeo. Não sei também nada da vida passada. Eu só sei de uma coisa, que eu tenho encontrado clientes com experiências fantásticas. Assim como existem experiências pós-morte ou experiências de quase morte, onde a pessoa vivendo um processo de coma, chamado por alguns de pós-morte, e de quase morte, porque ela voltou desse cenário,
ela vem com experiências diversas e há um questionamento amplo sobre isso, envolvendo se a pessoa teve alucinações durante o coma, o momento que eles chamam de pós-morte, mas que na verdade é conhecido como quase morte, porque a pessoa retorna e portanto não morreu, ou se ela teve um efeito de medicamentos que causaram na mente dela essas imagens, ou se isso é fruto apenas da experiência vivida dolorosamente ali naquele período em que ela estava na quase morte, ou se é realmente uma vida passada. Bom, isso é uma questão que envolve fé, é uma questão que envolve crença, é uma questão que envolve muitas vezes até contextos religiosos, e que é muito difícil dizer. O que eu sei dizer é que aqui, nas experiências que tenho com meus clientes, envolvendo a hipnoterapia, hipnose terapêutica, com foco em questões psicoemocionais e desenvolvimento humano, eu tenho visto pessoas com relatos diversos. Relatos que parecem ser e até batem com a história no que se diz respeito a parecer ser vidas passadas. E você ainda me pergunta, e existem vidas passadas? São realmente experiências de vidas passadas vividas no processo de hipnose? Alguns até têm um nome, uma sigla para isso, TVP, Terapia de Vidas Passadas. A resposta para você é não sei. E para mim também isso pouco importa como terapeuta. Porque para mim e para o cliente que deseja melhorar dessas questões, o que deve realmente interessar é uma coisa. Se ele foi a uma vida passada e viveu lá uma experiência e tratou esse problema, essa questão psicoemocional, e ele significou aquilo que nessa vida estava sem significado, ressignificou coisas dolorosas e traumáticas, traumas e dores que ele viveu, e ele volta do transe para esta vida, sentindo-se bem, com ausência de sintomas, presença de bem-estar e qualidade de vida, livre de depressão, ansiedade, transtornos, etc., e resolvido as questões psicoemocionais, tanto faz se é uma vida passada ou se é apenas um símbolo, arquétipos, memórias, ou apenas uma fantasia, apenas uma experiência vivida na mente mais profunda, diria Freud, no subconsciente e no inconsciente, de acordo com o aparelho psíquico que ele desenvolveu na teoria da psicanálise. Se é apenas um símbolo, um arquétipo, como falou Jung, vividos nesse aparelho psíquico que Freud aborda na psicanálise, ou se é uma vida passada, pouco importa para a pessoa que deseja apenas melhorar. Se a pessoa deseja entender mais sobre isso, ela pode, depois desse processo terapêutico, após melhorar as questões psicoemocionais, estudar o assunto, desenvolver a questão, abordar isso do ponto de vista de filosofia, aquela que melhor lhe adequa, aquela que melhor conformiza com a sua fé, com a sua crença, com a sua religião, com a forma de ver o mundo, com a sua visão de mundo. O mais importante, acima de tudo, é que ela no processo fique bem. E aí pouco importa se são vidas passadas ou se são experiências vividas nesta vida com símbolos e arquétipos na mente mais profunda. O importante é que a pessoa fique bem. Uma pergunta muito frequente para fechar esse assunto é se a pessoa voltando ao útero ou uma vida passada pode não voltar do transe. Eu respondo isso para você de uma maneira muito fácil. Você já viu na rua algum Walking Dead, algum zumbi, alguém que esteja assim e que você pergunte: oi, que horas são? E ele diz: não posso falar, eu estou em transe, eu sou um zumbi, Walking Dead. Você já viu isso em alguma época da sua vida? Não, isso não existe. Mesmo que a pessoa vá ao útero, mesmo que a pessoa vá a uma vida passada, se houver, ela voltará do transe. Não há nenhum caso na história humana. Você pode pesquisar isso nas maiores fontes, das mais antigas, em que a pessoa tendo entrado em transe não voltou, ou tenha dificuldade de voltar. As pessoas quando entram em transe, elas sempre voltam melhor, nunca pior. E eu atendo centenas de pessoas por ano. E eu sei dizer isso com certeza ao longo de todos esses anos, que ninguém entra em transe e volta pior. Sempre volta melhor e não existe essa história de dificuldade de voltar, complicações no útero, pessoa com cordão umbilical preso, morrendo e que pode vir a uma situação de risco. Nada a ver. A hipnose é um processo seguro. Um processo que envolve a sua mente inconsciente, que sempre vai guardar você pelo instinto de sobrevivência. Sua mente inconsciente trabalha com o instinto de sobrevivência e preservação e só aceitará para você aquilo que é bom, seguro e saudável. E a hipnose, como tudo que é leve e bom, e seguro e saudável, tudo que é natural, pois a hipnose é um estado natural do ser humano, irá respeitar em você isso, pois a hipnose é um processo natural seu.
Participe, procure a hipnose no contexto de hipnoterapia, resolva suas questões e problemas existenciais, psicoemocionais e seja feliz. É isso que eu desejo para você e te encontro em breve. Até já!